Bom, falando de tudo um pouco, nós vimos esses dias a imprensa. Gente, a imprensa, uma notícia falando mal do Bolsonaro e a outra da família. Ela não faz outra coisa. É só isso. Por quê? Porque eles sabem que eles não têm ninguém para disputar em 2022 com ele. Eles sabem que a vitória do... Como o Trump também, quero deixar aqui, ó, da vez passada que todo mundo apostava na Hillary, eu já falava do Trump. E o Trump vai ganhar de novo também. Eles estão inventando esse toxicômano lá, desse Biden. Por que ele não topou fazer o exame antitóxico? Que é um cheirador de cocaína do caralho, só. É um cheirador de cocaína. O brasileiro vai votar num pouco, porque tem muito brasileirinho morando lá que tem direito a voto. Preste atenção, brasileiro. Vote no homem que é homem, Trump. Bom, mas então, falando de tudo um pouco dessa imprensa vagabunda que nós temos aqui no Brasil, aí pegaram esses dias o arroz. Porque o arroz subiu, porque o arroz está caro, porque o arroz tal. Gente, isso tudo faz parte do jogo de interesse dos países europeus, até mesmo americanos e outros mais, que estão sentindo que o Brasil já é o primeiro, mas vai dominar amplamente o mundo agrícola, o mundo agropecuário como um todo. Nós vamos ser o centro de tudo. Nós vamos produzir 70% da comida do mundo. Nós estamos chegando perto já. E aí, não, porque o arroz tal. Gente, o que eu vou falar antes um pouquinho de explicar. Na Europa, se o cara tiver uma vaca de leite, não interessa para eles por quanto ele vai vender o leite depois. Mas ele recebe 1.000 euros por ano para não matar aquela vaca. Nos Estados Unidos, é 2.000 dólares que o cara recebe para não matar a vaca. E assim por diante, quase tudo. Aí aqui no Brasil, o nosso produto é muito mais barato. Para você ter uma ideia, gente, o nosso problema está sendo resolvido agora com o ministro Tarcísio. A nossa soja, nosso milho, nosso arroz, dentro da fazenda, dentro da porteira, custa metade do que custa o produto lá fora para produzir. Mas em compensação, a hora que eles mandam para o porto e nós mandamos, a nossa chega custando o dobro. Por quê? Porque a nossa rede viária é uma merda, o frete é caro, navio tem pouco e tal. E aí nós perdemos grande parte da nossa lucratividade nos produtos agropecuários. O Tarcísio está arrumando isso. Nós vamos ter ferrovia nesse Brasil inteiro, as rodovias estão sendo consertadas. Sérgio, mas o preço do combustível não diminuiu, o caminhoneiro não teve... Não, o caminhoneiro não está gastando mais com pneu que fura, ponta de eixo que quebra. Por quê? Porque essas rodovias agora são fantásticas. Não fica atolado um mês lá parado sem poder andar. Gente, isso aí está preocupando a Europa e os países produtores, inclusive os Estados Unidos, que é nosso grande parceiro, mas não deixa de ter preocupação. Arroz, em Portugal e na Espanha, como eles não têm, que nem nós aqui, as terras apropriadas para o arroz irrigado, eles têm que pegar trator de esteira, laminar 30 centímetros de solo, construir a camada B2 impermeável que nossa foi dada por Deus, é da natureza, ela existe. Lá, como não tem, eles são obrigados a construir essa camada B2 com asfalto e depois volta a terra por cima para poder plantar. E é claro, não podem fazer grandes áreas porque não tem grandes áreas planas e nem próprias para isso com água. E aí, é claro, o arroz deles custa 10 vezes mais caro que o nosso. Aí eles têm que vir comprar aqui. Por isso que... E eles estão desesperados. Esses países europeus estão quebradinhos nos seus orçamentos por causa do subsídio que eles são obrigados a fazer para o produtor rural lá. Na Alemanha, por exemplo, aves, ovos, por exemplo, lá, mas a galinha lá, o dia para ela é 18 horas, porque os galpões são fechados,
São 6 horas de escuro, 12 horas de luz, então a galinha lá põe 20% a mais de ovos e tal. Só que o preço é 3 vezes mais caro que o nosso. Mas lá o pessoal tem poder aquisitivo para pagar. Aqui, isso na sua aplicação tecnológica. Aliás, eu vou até falar, na época que eu ainda estava lá no sul fazendo agronomia, tinha uma escola técnica, a Alemanha doou 2 galpões desse com tudo. Era igualzinho os feitos na Alemanha e tal. Só que lá não tinha rato, aqui tinha. Resultado, os ratos comeram a fiação, deu curto-circuito, queimou os 2. Então, é caríssimo para eles produzir, para nós não. Primeiro, pelas condições que Deus nos deu, solo, topografia, clima, e o homem. O brasileiro, gente, é criativo, é um fenômeno. O produtor rural brasileiro, então, está 1000 anos na frente desses outros aí todos. E aí nós temos condição de produzir mais barato. Só que tem um negócio, esses países dependem. A China, porque a China vai parar de comprar. Não tem jeito. Se a China parar de comprar do Brasil, vai comprar onde? Os Estados Unidos já cede o que tem. Não tem mais no mundo quem tem a comida para eles. Vai morrer a chinesada tudo de fome. Aliás, falando em chinesada, deixa eu aproveitar aqui e dar um recado para esses idiotas, filhos de corno lá do Supremo, que filho da puta eu não posso, mas filho de corno, lá do Supremo, que abriram lá ou aceitaram uma ação contra o Weintraub, um dos melhores ministros que o Brasil teve. Para mim, foi traído pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha que deixar ele sair, tinha que manter ele e aguentar o fel. Porque ele falou dos chineses que ele era racista. Ô, seus idiotas do Supremo, se vocês não sabem, eu vou explicar para vocês. Chinês é adjetivo pátrio. Raça, existem apenas 5 raças como definidas em qualquer compêndio escolar. Branca, negra, amarela, tal. São as 5, vermelha, tal. São as 5 raças. Isso é raça. Chinês é adjetivo pátrio. Por quê? Se eu pegar um casal de negros de qualquer lugar do mundo e um casal de brancos de qualquer lugar do mundo levar para a China, os filhos que nascerem lá são chineses, mas a raça, os filhos de negro continuam sendo da raça negra e os filhos de branco continuam sendo da raça branca. Então, quando esses idiotas do Supremo aceitam, e isso não é função do Supremo, o Supremo não tem que julgar mérito. O máximo que eles poderiam fazer é o seguinte: olha, tentem enquadrar o Weintraub na lei do racismo, porque por enquanto não existe nada que possa enquadrá-lo. Ele não falou da raça amarela, ele falou dos chineses, que são um baita filhos da puta. Eu tô falando. Rapaz, vocês lembram dessa doença lá do coronavírus? Aí tem uns viadinhos na internet, não pode falar o nome da hidroxicloroquina. Vai tomar no rabo, você não pode falar o quê? Isso é nome científico, pô. Aí a China pegou aquela cidade lá para dar o H e fez só lá. Não, porque não sei o que. O resto da China estava normal. Aqui no Brasil foi do Oiapoque ao Chuí. O coronavírus se esparrama facilmente porque ele é transmitido pelo ar que nós respiramos. Aí lá na China fizeram aquele H, mas eu não sei se é verdade, porque lá a imprensa não pode se manifestar, lá é ditadura, e botaram que tinha morrido não sei quantos, tal, mas é mixaria, morreu mixaria. E o vírus se esparramou pelo mundo. Agora vocês estão vendo aí, vindo da China, pacotes de sementes que não se sabe nem como. A Embrapa já pegou um pacote desse para examinar, já fez análise biológica para ver que merda que tem lá, qual é a doença que eles estão mandando. Ou eles vão mandar sementes para cá, por quê? Para um cara que eles nunca nem viram, nem conheceram. E aquela chinesa médica que denunciou, aliás, foram 2, que denunciou que o coronavírus foi produzido em laboratório na China,
Uma fugiu para os Estados Unidos, conseguiu, a outra sumiu. Ninguém sabe. Então, gente, chinês é essa merda. Aliás, Bolsonaro, um conselho aqui. Você quer comer o rabo desse chinesinho? Você quer comer o rabo? Não precisa ninguém segurar, não. Eles vão ficar de quatro pés para você e pronto. Nos próximos conjuntos habitacionais que foram criados, faz com que seja obrigatório a colocação de placas solares. Rapaz, se o povo produzir energia para tomar banho, uma coisa e outra tal, ligar televisão, geladeira, que a placa solar permite, 60% hoje das distribuidoras de energia elétrica foram compradas pelos chineses. Eles vão quebrar, pelo menos, as energia elétrica. Bolsonaro, come o rabo deles. Se você não quer, só segura eles que eu como. Vamos dar um troco nesse filho da puta, só. Chinês não vale porra nenhuma, não, só. Eu adoro o meu povo, o meu brasileirinho. Chinês eu quero mais para tomar no rabo. Tchau pra vocês.